Pessoal, a aula de agora é sobre funilaria e pintura. Essa é uma aula muito delicada para falar da parte teórica, porque isso é completamente visual, certo? O que eu vou fazer? Eu vou levantar alguns tópicos durante a explicação e depois a gente vai para a parte prática para eu tentar mostrar para vocês como olhar isso. Mas digamos que é a parte mais intangível do curso, assim, tá? Eu já trabalhei numa oficina de funilaria. Além disso, nós fazemos serviço de funilaria aqui na oficina com terceiros. Então, pelo menos aí 2, 3 carros por semana entram só para fazer funilaria. Então a gente tem um conhecimento legal nisso e eu vou mostrar como que eu analiso para fazer um serviço, para orçar, por exemplo, um serviço de funilaria, certo? Isso pode ajudar bastante vocês. Então vamos lá. O que a gente precisa olhar? Começar por esses dois tópicos aqui, que são simples. Vestígios de tinta. Vamos falar de um carro branco, por exemplo. Por que eu escolhi a cor branca? Digamos que esse carro deu uma batidinha de frente, né? Ali só amassou o paralama e o para-choque, por exemplo. Digamos que eu vou mandar esse carro para uma funilaria fazer uma pintura, tá? Funilaria e pintura. Então eu vou ter que desamassar a funilaria e depois pintar. Quando eu pinto esse carro de branco, concordam que as borrachas do carro, na grande maioria dos casos, 99% são pretas? Então, todas as interligações dessa peça, se eu olhar na junção aqui com o capô, por exemplo, esse é o capô do carro aqui assim, né? Nossa, que desenho horrível, mas beleza. Então aqui é o paralama. Se a gente for fazer esse retoque de pintura, vocês concordam que se esse retoque for mal feito, você vai encontrar pontinhos de tinta nas borrachas? Ou em quinas? Ou se você olhar, se desse para você olhar ali por trás, na dobra desse paralama aqui, você vai ver nessa vista vestígios de pedacinhos de tinta branca. Isso é um vestígio que esse carro foi pintado e foi feito. Muito simples de encontrar. Vestígios de verniz. O que costuma acontecer? Se essa pessoa fez o reparo daquela pintura, ele foi lá, desamassou, fez a funilaria, depois deu a base, todo o processo de pintura. Quando ele vai pintar esse carro, quando ele vai invernizar depois da pintura, o que pode acontecer? Criar microgotas de verniz. E essa gotinha é transparente. Então o que você vai fazer? Olhar bem de perto essa peça. Concordam que se ele pintou, normalmente o pessoal pinta de cima para baixo. Então a tendência é, no final das peças, ficarem as gotinhas de verniz, caso esse serviço tenha sido mal feito. Esses são fortíssimos indícios de que teve um reparo lá, tá? Lembrando que um reparo não, se bem feito, não vai inviabilizar a compra desse carro. O que pode dar um problema na compra? Alguma batida que sofreu algum dano estrutural. Outra coisa legal. Então, vou olhar um cofre do motor de cima, por exemplo, tá? Aqui é o para-brisa, só para vocês entenderem aqui os faróis do carro. Beleza, tá com o capô aberto. Aqui, concordam que tem uma junção do paralama na lata? Vocês vão encontrar vários detalhezinhos, né? De chapa, união de chapas, etc. E várias chapas têm parafusos. Você tem parafuso aqui na dobradiça do capô, por exemplo. O que você vai fazer? Vocês concordam que se esse carro foi pintado, um capô, por exemplo, e teve que desamassar e deu alguma batida mais forte, teve que retirar esse capô para pintar? Para retirar, o que ele vai ter que fazer? Pegar a chave, prender no parafuso e soltar. Gente, isso é mais fácil do mundo de matar. Você vai vir aqui e olhar no parafuso. Parafuso da dobradiça do capô, tem marca de chave? Ah, tem marca de chave. Beleza, esse capô foi retirado. Por que esse capô foi retirado? Ninguém tira um capô que tá bom, né? Não seria uma coisa sã, mas, né? Enfim, vamos acreditar que esse capô tenha sido tirado para fazer um reparo, uma funilaria e etc, uma pintura. Então, você já vai ter indícios. Isso serve para todas as peças. Olhe para os parafusos que são da mesma cor do carro. Esses são os que mais serão marcados. É muito fácil de observar isso. Agora, eu vou tentar passar para vocês alguma coisa sobre como enxergar se um carro foi repintado. Vou tentar melhor depois na prática, mas tenho que falar um pouquinho da teoria.
Então, vamos lá, voltando para a física. Suponhamos que eu tenha uma superfície, certo? Essa superfície pode ser uma porta, pode ser um paralama, um capô, um teto, opa, por aí vai. Vocês concordam? Esse verniz original, por exemplo, que é aplicado aqui, ele tem uma certa rugosidade. Ele se você colocar ele no microscópio, por exemplo, você vai ver que ele é uma superfície toda imperfeita, certo? Se eu faço um retoque, o funileiro tem que chegar o mais próximo disso possível. Onde você vai pegar? Simplesmente nos fenômenos de reflexo da luz. Só. Você vai buscar. Por que a gente gosta de olhar carro no sol? Por causa disso. Vai ter uma fonte de luz aqui, o sol. Por exemplo, ele vai cobrir essa peça. O que eu vou fazer? Eu vou olhar essa peça em um ângulo. Eu vou pegar e olhar aqui, por exemplo, no ângulo de 45 graus. Certo? Esse reflexo, ele tem que se repetir por toda a superfície. Se você chegou em um lugar da superfície e ele fez isso aqui e voltou, ou ele aumentou ou diminuiu o ângulo do reflexo, fez isso aqui, durante, você tem alguma coisa que não está batendo. Esse é o primeiro indício. E, na teoria, é a única coisa que eu posso falar para vocês aqui que vai auxiliar. Na prática, a gente vai pegar um carro aí que tenha feito algum retoque e a gente vai tentar mostrar isso através do reflexo da câmera. Vamos torcer para a gente conseguir. Lembrando que existem funileiros tão bons que mesmo quem trabalha com isso, às vezes tem dificuldade de pegar. Então, qual que é a lição dessa aula? Tudo bem o seu carro ter um retoque de funilaria e pintura. O que não pode é o seu carro ter sido danificado estruturalmente por conta de uma porrada. Então, por exemplo, mas como que eu vou saber isso, Rafa? Vai ser muito difícil saber, mas vamos por eliminatória. Você olhou o carro, você fez essa vistoria aqui, e você viu que 4 portas do carro estão desse jeito e o teto. Esse carro capotou. É meio óbvio, certo? Você viu que a frente, então pintou os 2 paralamas, pintou o capô, para-choque, pintou os 2 paralamas traseiros, a tampa do porta-malas e trocou 2 lanternas, por exemplo. Alguma coisa aconteceu nesse carro, certo? Já não vá correr o risco, pula fora, não tem, assim, a pessoa fala, mas se pegou na longarina, até se descobrir, esquece, faz uma análise mais visual, mais externa, não perca tempo com essas coisas, tá? Só perca tempo se o carro passou por toda a nossa vistoria, que a gente chegou até aqui, esse carro tá íntegro, só tô com uma dúvida de uma possível pancada ali. Vai lá, leva o carro num funileiro, bate um papo com ele e pede a opinião de um profissional. Não tente fazer sozinho. Pensem só uma coisa, essa é uma lição que eu quero dar para vocês. Em uma montadora, existe cada área responsável por alguma atividade. Não tem um cara na montadora que é responsável por motor, câmbio, sistema elétrico, módulo de injeção, limpador de para-brisa, pintura. Como você vai ser esse especialista? Você não vai ser, você precisaria de muita prática. Não dá, não vale a pena. É um caminho muito longo se você não trabalha com isso, certo? Então, sempre aqui, relembrando, a ideia do curso é te embasar para você não ser enganado se você precisar levar o seu carro em algum lugar e pedir a ajuda de um profissional, certo? Então, gente, essa aula aqui foi mais uma para conta e a gente vai mostrar para vocês a parte prática delas. Vamos lá?